Hoje nós vamos falar sobre miopia e astigmatismo. E para falar sobre o assunto, o oftalmologista Dr. Laércio Motorim. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Doutor, qual é a diferença de miopia e astigmatismo? A miopia é uma dificuldade visual para longe, cuja queixa principal do indivíduo que tem miopia, eu não enxergo de longe. Tem vários graus de miopia, desde os mais simples até graus mais avançados. Com isso, quanto mais avançado for o grau, evidentemente que a visão se torna mais baixa. O astigmatismo já é uma dificuldade que se manifesta tanto para longe quanto para perto, em que o indivíduo tem falta de nitidez de detalhes, ele não consegue identificar os contornos. Por exemplo, aquela sensação do indivíduo olhar e parece que os contornos não estão bem definidos. Ele está dirigindo numa estrada, de repente ele confunde uma árvore com uma pessoa. Dá imagens fantasmas. Então, o astigmatismo tem essa característica, diferencia bem um do outro, né? Então, esses também seriam os primeiros sintomas, tanto do astigmatismo quanto da miopia? A miopia, na miopia, a dificuldade visual num grau bem baixo, é aquele indivíduo, eu vou pegar essa escala, claro. E, por exemplo, você põe numa distância de 5 a 6 metros de uma criança que está fazendo o exame. Ele vê, se ele tem, por exemplo, se ele tem meio grau de miopia, ele já vai enxergar, ele não vai enxergar todas essas letras que estão aqui. Se ele tem, por exemplo, 2 graus de miopia, ele vai praticamente enxergar essas letras. Isso é uma escala que a gente faz para o adulto que é alfabetizado. Para uma criança, por exemplo, nós utilizamos muitas vezes essas escalas. Vamos ver a maçãzinha. Os tamanhos são os mais variados para você identificar. Esse teste ele é feito tanto para detectar a miopia quanto o astigmatismo. Quer dizer que, na verdade, isso é para tirar a visão. E já quando criança, ela já deve fazer esse exame para detectar se tem ou não. É muito importante as mães trazerem as crianças, assim, quando percebe que as crianças se aproximam demais da televisão, quando as crianças, a professora na escola manifesta, puxa, meu filho toda hora tem que levantar para ir na lousa. Isso é os casos mais simples de miopia. Evidentemente que nós temos aqueles casos em que a miopia a gente chama miopia patológica, que é aquele indivíduo com aquelas, fala assim, o meu é fundo de garrafa, aquele verdadeiro fundo de garrafa, daí o comprometimento visual do indivíduo é muito acentuado e esse indivíduo, muitas vezes, ele chega a ter uma baixa visão de tão alta graduação e com comprometimento de dentro do olho da retina, né? E doutor, e também acima dos 45 e 50 anos, sentem dificuldade, já começam a sentir aquela dificuldade de enxergar. Existe alguma explicação para isso? Olha, o míope ele tem um grande privilégio. Um míope moderado de 2 graus é aquele indivíduo que chega com 45 anos, quando todo mundo está precisando daqueles óculos de perto, aquele pequenininho que eu até trouxe assim para mostrar, aquele óculos de perto, que todo mundo é obrigado a usar para perto, o míope tira o óculos. Por quê? Porque ele consegue ver muito bem de perto. Esse é o grande privilégio. Tudo na vida nós temos os dois lados, né? Então, esse é o privilégio do míope. O astigmatismo muitas vezes pode estar associado com a miopia e pode estar associado com a hipermetropia. Existem diferentes tipos de astigmatismo e miopia? Tem 2 tipos. A miopia tem a miopia biológica, que é aquela miopia que vai até 6 graus. Acima disso é uma miopia considerada patológica. Eu gosto sempre de colocar um perfil do indivíduo míope. Como existe uma tensão nos músculos oblíquos, o olho tem vários músculos. Os músculos que dirigem o olho para a direita, para a esquerda, para cima e para a direita, para cima, para a esquerda. No míope, quando há uma tensão nos músculos oblíquos, isso se reflete no indivíduo, no espírito, naquele indivíduo que se volta mais para dentro de si, ele é introvertido, ele tem dificuldade de contato social, ele prefere atividades de estudar, ler, não pede para ele se apresentar publicamente, que para ele é muito difícil. Quer dizer que a gente foi observando ao longo da prática características emocionais do míope. O míope se fecha muito dentro de si, ele vê o mundo muito de dentro para fora. Dificilmente ele deixa o outro vê-lo. Normalmente a visão dele é uma visão assim, o que eu vejo é o que é real.
e ele esquece que tem a visão do outro em relação a ele. Isso é característico do míope. No astigmatismo, a gente percebe que é aquele indivíduo que tem uma tensão em músculos, tanto nos músculos retos quanto no músculo oblíquo. E isso também se reflete a nível emocional naquele indivíduo que se sente muitas vezes perdido, ele se sente assim inseguro, ele não acredita nas próprias percepções dele, ele acha que normalmente ele fala assim, eu deveria sentir e querer isso, mas na verdade não é o que ele sente. Então ele se sente um indivíduo meio emocionalmente deslocado, ele precisa encontrar um meio em que ele se sinta fazendo parte. Isso é, a gente que trabalha numa área mais integrativa, em que você vê o indivíduo mais na sua totalidade, você percebe o quanto você pode muitas vezes emocionalmente ajudar o indivíduo míope e o astigmata. Interessante, doutor. E os tratamentos? A cirurgia hoje é o tratamento mais eficaz? Olha, os tratamentos, o principal tratamento é o óculos. Depois do óculos tem as lentes de contato, que houve uma evolução muito grande nesses últimos 25, 30 anos. Então, hoje em dia, existem, para qualquer tipo de astigmatismo e miopia, você tem possibilidade de fazer uma ótima adaptação, sem levar em conta a cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia, que hoje em dia é uma cirurgia consagrada, com resultados extremamente satisfatórios, em que o indivíduo passou anos e anos usando óculos e lente de contato, e de repente ele fala, doutor, eu não aguento mais usar lente de contato, nem óculos, eu estou precisando de algum outro recurso. Vamos fazer uma cirurgia. O indivíduo faz a cirurgia, parece que a vida dele se transforma de um dia para outro. Fora o fortalecimento da autoestima dele, que de repente ele se via meio como nerd, né? Aquele indivíduo de óculos, atrás daquele óculos, sempre um pouco retraído. De repente você faz a cirurgia, você dá uma vida para esse indivíduo que ele realmente parece que ele te agradece, porque você fala assim, agora eu sou uma nova pessoa. E é um dos grandes benefícios da cirurgia hoje em dia, né? E qualquer pessoa pode fazer a cirurgia? Existe hoje em dia, a oftalmologia se tornou uma especialidade tecnologicamente muito avançada. Então, para você detectar se uma pessoa pode fazer, existem exames pré-operatórios para ver se a curvatura da córnea permite, se ele tem um número de células adequadas para fazer a cirurgia. Enfim, ele precisa passar por uma avaliação para ver se o caso é compatível, né? E, doutor, e os graus eles aumentam com o passar dos anos, mas existe algum momento que se estabiliza ou não? Vai sempre aumentar um pouco? Normalmente, uma criança nasce com os olhos com um diâmetro de 16 milímetros, que é o que a gente chama o diâmetro antero-posterior do olho, da frente para trás. Esse, em criança, é 16 milímetros. Ele atinge, na idade de 8 anos de idade, 24 milímetros de comprimento, e no míope existe um alongamento do globo ocular, quer dizer que ele tem, parece que é um ovo meio achatado, é um ovo, é uma imagem assim de um ovo, e que ele, com esse aumento, normalmente vai até os 25 anos, que é o preconizado. Agora, tudo em medicina tem estatísticas, tem estudos e tem trabalhos. Você me pergunta, e as causas da miopia, né? Eu te diria, tem muitas causas. Tem gente que fala que é má nutrição, gente que fala que é trabalho excessivo para perto, problemas hormonais, quando na realidade a causa é desconhecida. Lógico que tem um campo genético também que, como base, isso daqui funciona muito. Mas normalmente eu tenho casos de míopes que começaram a estudar bem mais tarde e desenvolveram a miopia que se tornou até 28, 30, 31 anos. Quer dizer que isso é uma coisa que varia, né? Por isso que a gente sempre tem que olhar sempre o indivíduo, não ver tudo como uma coisa coletiva, uma massa de pessoas que deveriam se comportar. Cada indivíduo é um indivíduo com as suas peculiaridades, com as suas diferenças. Isso eu acho que é uma coisa muito importante a gente sempre avaliar. Muito obrigada, doutor, pela participação. Foi um prazer também, muito obrigado pela participação. Você quer deixar algum contato, algum e-mail? O meu telefone é 32580975. Para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho do Centro de Pesquisa da Visão Integrativa, nós temos o site motoryn, motoryn@cpvi.com.br. Muito obrigada, doutor. Agradeço novamente. Então, hoje eu falei com o Dr. Laércio Motorin sobre miopia e astigmatismo. Voltamos aos estúdios e é com o senhor, pastor.